para falarmos um bocadinho e cruzarmos algumas palavras, não é? Sobre a lição desta semana. Há bocado, antes de iniciarmos, dizíamos e partilhávamos que não é uma lição muito fácil. Exato. Porquê? Porque fala sobre uma mudança. E a mudança nunca é fácil. É verdade, não é? E fala-nos sobre a mudança da lei. Será que realmente houve uma mudança? Porque é que houve? São tudo questões que nós vamos tentar esclarecer aqui um pouco. No início, e aqui na introdução, apresentam-nos logo um texto e um pensamento que me fez a mim ponderar um bocadinho. Porque diz assim: o povo de Deus é chamado a adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Quer dizer, adorar o Criador e mais ninguém. Exato. E este é um texto que aparece ligado à lei. Por que é que será? O que é que tu achas? Por que é que este texto aparece aqui ligado à lei? A lei remonta-nos para... A lei são os preceitos, não é? Portanto, refletem o caráter de Deus criador. Não faz sentido, nunca faria sentido nós termos uma lei que é um reflexo desse caráter, e uma lei essa que nós obedecemos por amor, se não houvesse por trás a figura de um Deus criador. Quer dizer, sem esta ideia de criatura e criador, nada disto faz sentido. Porque, repara, quando nós falamos da lei de Deus, estamos a falar literalmente dos 10 mandamentos. Exatamente, não é? o decálogo. E a lição fala-nos sobre a mudança. Porquê? Porque alguém propôs, Alguém tentou, ou alguém, em parte até conseguiu, fazer com que as pessoas olhassem para os 10 mandamentos e vissem apenas 9 mandamentos. Não é? Houve um que foi substituído. foi suprimido, Podemos digamos dizer assim, não é? Em largo modo. E esse é exatamente o ponto da lei que nos faz pensar na criação. Exatamente. Não é? E estamos a falar sobre o sábado. o sábado. Ora bem, o sábado está também muito ligado ao tempo do fim, não é? E mais para a frente, quando Iremos estivermos ver isso, aqui sim. a pensar, Sim. vamos pensar As um bocadinho profecias. sobre isso. Ou seja, nós, para percebermos a lei, temos que compreender o nosso relacionamento com Deus. Como tu dizias, e muito bem, nós somos criaturas e Ele é o Criador, não é? E quando nós aceitamos que realmente a lei é essencial e fundamental às nossas vidas, aceitamos-lo porque amamos a Deus. Exatamente, é uma consequência natural desse relacionamento que nós queremos estabelecer com o nosso Criador. É uma consequência natural dessa relação e desse amor. Digamos que é a nossa forma de demonstrar, de facto, esse amor, não só o amor que damos, como o amor que recebemos. Portanto, isto é recíproco. Tem a ver, fundamentalmente, com o amor que recebemos, como é que nós podemos exprimir gratidão por esse amor, guardando a lei. Exatamente. Alguém poderia ser levado a pensar, então se é assim, e se a lei é tão essencial, então nós somos salvos pela lei. É? Não. E, aliás, nós vamos ver, é um fio condutor ao longo de toda a lição. Exatamente. Que em nenhuma passagem bíblica, que nós vamos ao longo desta lição estudar, e em que é nomeado Paulo, em nenhuma passagem bíblica Paulo afirma que a lei Que a lei foi abolida. Que a lei foi abolida, ou vice-versa, ou que temos que nos reger pela lei, portanto a graça aqui não entra. Mas uma coisa é consequência da outra, não é o facto. Isto é um pouco, às vezes, como nós quando lidamos com os nossos filhos, não é? Nós amamos os nossos filhos incondicionalmente, podemos tentar fazer um paralelismo com a graça, não é? Porque a graça, de facto, é esse amor. Sejamos tolerantes, não é a palavra, não é ser tolerante, é coniventes com tudo aquilo que eles queiram fazer, quando nós percebemos que eles estão a ir por um caminho de destruição. Portanto, e um pai que ama impõe regras e sabe dizer não. E é por isso que em Romanos nós encontramos um versículo, no capítulo 8, versículo 1, e deixa-me que te diga que é um dos meus versículos preferidos, que diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é isto de andar segundo a carne? É fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer, não é? Sem rei nem ró. Exatamente. Deixa passar o termo, não é? Exatamente. E
A lição fala que existe uma promessa, não é? E é uma das palavras que aparece aqui para nós refletirmos um bocadinho, para gostar daquilo que não é bom, não é? Como Paulo dizia, não era? E nós queremos fazer as coisas bem, mas depois nós chegamos à conclusão que se calhar fazemos só aquelas que não devíamos fazer, não é? Porquê? Porque esta é a nossa luta. É a nossa luta diária. É a nossa luta, eu às vezes digo que é a nossa luta ao segundo, não é? É contrariar neste momento a nossa essência porque somos pecado. Exato. Portanto, é contrariar no fundo aquilo que nós naturalmente, as nossas inclinações naturais, portanto, Ou seja, aquilo que naturalmente nós somos. O que Paulo quer nos mostrar, quando ele fala sobre a lei e a importância da lei, é que nós temos que ter esta consciência da realidade do pecado, não é? O pecado existe. O pecado faz parte das nossas vidas. Não vale a pena pormos a cabeça debaixo da areia, como a avestruz. Portanto, não nos adianta, nós temos que encarar. A realidade é esta. Mais nada, não é? Nós somos assim e, aliás, nós vemos que grande parte das pessoas, não é? Grande parte das pessoas, mesmo não conhecendo ou não admitindo esta parte das suas vidas que é pecado, têm noção que muitas vezes erram. Cometem erros. Não é? E este errar é exatamente ir contra alguma norma ou alguma regra, não é? O que quer dizer que se vamos contra e não fazemos o que é correto, então erramos e pecamos, não é? Mesmo que as pessoas não aceitem esta palavra pecado, porque muita gente já não aceita o pecado. Isso é uma palavra muito forte, não é bem assim, cada um tem direito a pensar como quer, não é? Já ouviste isto também, não é? Pronto. As novas filosofias. Exatamente. Portanto, a lição diz-nos que aqui o problema não é a lei, Exatamente. o problema é o pecado, não é? A lei é fundamental, exatamente porque... E a lei em si é boa. É que nós muitas vezes, nós quando... A lei serve um bocadinho de prisma, não é? E nós, à luz da lei, nós quando compreendemos a lei, aí sim temos bem consciência do nosso pecado. A lei é um bocado como um espelho. Exato. E eu vejo-me ao espelho e vejo as imperfeições. E é um espelho que aumenta, vejo as minhas imperfeições todas. Portanto, à luz da lei, eu só posso constatar isto. Não há como fugir, não há como ignorar, como fingir que não existe. Há um problema e que temos que o resolver. E temos que o resolver. Mas a lei não o resolve. Mas a lei em si, o facto de a lei me mostrar a minha condição de pecado, não é a lei que me está a condenar, nem é a lei que é negativa. A minha condição é que não está correta. Exatamente. A lei não serve para me condenar e a lei não serve para me mostrar... A não ser quando eu a quebro. Exatamente. Não é? Mas quem é que quebra? É a lei? Não, sou eu. Não, somos nós. Não é? Portanto, Paulo diz-nos claramente que a lei é boa. A lei em si é justa, é boa, é santa. Mais, como tu estavas a dizer, toda esta lição fala-nos do decálogo. Quando falamos de lei, estamos a falar dos 10 mandamentos. Se os 10 mandamentos são o reflexo do caráter de Deus... Não podemos sequer pensar que a lei não é boa, não é? E que a lei tem algum problema. Exatamente, é isso Exatamente. mesmo. Ora bem, o problema que nós temos, que é vivermos sobre a carne, é resolvido pela graça. E aí aparece a nossa fé em Jesus, não é? E aprendemos que se queremos andar verdadeiramente segundo o Espírito, então nós temos que ter uma ligação estreita e profunda com Deus, com o nosso Salvador Jesus, porque só assim é que nós conseguimos olhar para a lei, ver o nosso pecado, mas depois ter uma solução, não é? Termos alguém que chega, que nos ajuda, que nos purifica e que impede que a condenação, e por isso é que ali o versículo diz que da mesma maneira, se da mesma maneira que a obediência à lei é uma consequência do tal relacionamento, do tal amor que nós sentimos que Deus tem por nós e que nós de alguma forma queremos retribuir, a graça aqui também entra, porque só com a lei seríamos condenados. E a lei acabaria por servir um bocadinho como condenação. Porque aos olhos da lei, de facto, nós não temos hipótese. Não temos hipótese. Estamos em pecado, ponto final, e o salário do pecado é a morte, portanto, estamos condenados à partida. E aqui que entra a graça, de facto, como dom de Deus, como o nome indica, como presente de Deus, que não eliminando a lei, não tirando a lei do contexto, que nós continuamos a ter a lei, nós continuamos a reger pela lei, a lei continua a ser o reflexo do caráter de Deus e continua a ser uma forma de nós mostrarmos
ao mundo e a nós próprios, que queremos de facto este relacionamento com Deus, que aceitamos este amor e que aceitamos esta graça, é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca no bom sentido. Sim. Porque Então, uma não inviabiliza a outra e uma sem a outra também não fazem sentido. Exatamente. Portanto, a graça sem lei não faz sentido. É um bocadinho anarquia, quer dizer, então eu Fazemos posso o que tudo, queremos, posso não é? tudo o que eu Porque quiser Deus é fazer, bom, Deus vai salvar toda a gente. Portanto, as leis não se aplicam aqui à AG. Exatamente. Mas, e depois temos o outro revés, não é? Portanto, que a lei sem graça condena-nos. Pronto. À partida. E é fundamental nesta lição, e para que esta lição, efetivamente, como deve de ser, é fundamental entendermos estes dois pontos. É que a graça não vai, de forma alguma, invalidar a lei. Assim como a lei não sobrepõe à graça. E isto é fundamental entendermos isto. Porque Exatamente. enquanto não entendermos isto, não há forma de entendermos também o que é que Deus pretendeu quando nos deu a lei. Não é? O que Deus pretendeu foi que andássemos em justiça nos seus caminhos. Não é? E há pouco eu vinha ali a conduzir, não é? E vinha um bocadinho depressa para chegar aqui, para estar contigo. E de repente eu reparei que estava a ir um bocadinho para além da lei, não é? Porque estava um bocadinho em excesso de velocidade. E de repente vejo um carro, não é? Da GNR. E o instinto foi travar. Abrandar. Travar, não é? Eu já sabia anteriormente que não estava correto, mas quando vi o carro, não é? Travei. Porquê? Porque era uma figura de autoridade. Isto é a lei. A lei é isto. Nós até temos consciência, mas temos necessidade que a lei nos fale, que a lei nos mostre, porque podemos muito bem dizer, como outras pessoas dizem, não é? Que a lei já não vale nada, já não é necessária para a nossa vida. E a lição também nos diz aqui uma coisa muito engraçada, é que parece que o único mandamento que, afinal de contas, toda a gente diz que desapareceu, porque todos os outros se mantêm, não é? Mais ou menos. Se nós formos dizer ao cidadão comum, olha, a lei foi abolida, então você pode começar a matar, pode começar a roubar, pode começar a prejudicar o seu amigo e o seu irmão. As pessoas não aceitam isto, não é? Não, uma pessoa correta, não é? Não deve ser assim. Mas há um mandamento que parece que não faz muita falta. Exatamente. Não é? E que é engraçado porque é precisamente o mandamento central. Pois, se calhar por isso é que não faz muita falta, porque a tentativa, não é? E foi isso que nós dissemos no início, a tentativa foi que esse mandamento, que é essencial e que nos mostra Deus como Criador, e que nos põe no nosso lugar, no fundo, Exatamente. como criaturas. Exatamente. E que até começa por não te esqueças, ou lembra-te, não é? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que ele seria um ponto, ou um alvo a abater, não é? E esse mandamento é exatamente sobre o dia de descanso, não é? E aparece-nos aqui a oportunidade de nós refletirmos um bocadinho porque é que nós somos adventistas do sétimo dia, são poucas as pessoas que guardam o sétimo dia e porque é que nós defendemos o sétimo dia, não é? Exatamente. É engraçado, e aqui se calhar acho que vou ter que saltar alguns dias. Sim, salta à vontade. Porque em termos históricos, a explicação, em termos históricos, apesar da gente ter para aqui uma série de concílios e onde a lei foi efetivamente mudada, exato. Mas basicamente, e muito terra a terra, em termos históricos, foi uma situação de oportunidade. A Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Ainda no Império Romano, estava a começar a criar raízes. Como todos sabemos, o Império Romano era extremamente pagão, portanto, tinha muitas deidades, mas tinha uma coisa em comum, que era a adoração ao Sol. Exato. O Sol como centro de vida. Pronto. E aqui começa tudo. Começou tudo com o Édito de Constantino. Exatamente, não é? começa aqui tudo, porque há uma situação de oportunismo, de oportunidade, nem é oportunismo mesmo, de oportunidade, de nós queremos que esta nação inteira passe a ser cristã. Qual é a forma mais rápida? É adotar os seus costumes. Se eles já estão tão habituados a determinadas situações, porque não dar-lhes uma nova roupagem, dar-lhes um novo nome, chamar-lhes outra coisa,
mas conseguir de alguma forma abranger estas pessoas assim. Elas já estão tão arraigadas a esta situação. Então vamos aproveitar. Não é assim tão importante, na realidade até Jesus até ressuscitou num domingo. Portanto, o domingo é que é um dia, de facto, que faça sentido. Porque, afinal de contas, se ele não tivesse ressuscitado, não havia vitória. Exatamente. Não é? Portanto, então vamos celebrar o dia da vitória, que é o dia da ressurreição. O dia da ressurreição, que neste caso é o primeiro dia da semana. Não é? Exatamente. Que é o domingo. Exatamente. Em português. Exatamente, domingo, não é? Exatamente. Mais tarde, esta situação e o peso ao longo da história da Igreja Católica Apostólica Romana tem sido de tal ordem, e aliás ainda hoje, não é? Nós vivemos num Estado que se diz leigo, mas a gente vê às vezes determinadas situações que custa um bocadinho a acreditar que será que é assim tão laico quanto... peço desculpa, às vezes digo tão laico quanto isso, não é? Será que é assim tão laico? Quer dizer, ainda há aqui grandes diferenças entre ministros, por exemplo, ministros de outras denominações cristãs e os ministros da própria Igreja Católica. Exato. Portanto, sabemos que as coisas não são bem assim e é uma igreja que está tão arraigada na sociedade, que está tão arraigada ao poder político, porque ela própria é um poder político, que em plena altura de reforma, que Martinho Lutero fez tantas descobertas maravilhosas e que alterou tudo isto, não é? Que fez um volte-face na maneira como os cristãos encaravam o próprio cristianismo, que ainda assim predominou o domingo. Sim. E por isso é que nós hoje em dia, como tu estavas a dizer há pouco, tirando os anabatistas, os adventistas do sétimo dia e pouco mais, e já não para não falar dos judeus... Continuamos a manter o sétimo dia como um dia de descanso. Exatamente. É verdade que as pessoas dizem... têm essa teoria e foi-lhes ensinado e muitas pessoas nem param para refletir de que o importante foi assim. Que o importante foi a ressurreição. Mas quando nós vamos e devemos ir, porque a única fonte que nos foi entregue por Deus e é aquela que deve ser válida para cada um de nós e sobre a qual nós devemos nos debruçar e estudar e aprofundar, e estamos a falar sobre as Sagradas Escrituras. Quando nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras e tentar perceber se esta mudança, ou se esta tentativa de mudança, porque felizmente não conseguiram verdade, não é? Se isto tem algum fundamento bíblico, nós vamos encontrar, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e aqui falamos mais do Novo Testamento, porquê? Porque Jesus surge no Novo Testamento, não é? E a ressurreição faz parte do Novo Testamento. E até porque as pessoas tentam abolir um bocadinho o Velho Testamento precisamente por causa disso. É um marco, ok. No Antigo Testamento não existia a figura de Jesus, dizem eles. Exatamente. E agora no Novo Testamento existe a figura de Jesus e a filosofia Jesus trouxe tudo novo. É totalmente diferente a filosofia. Portanto, não há uma linha condutora do Antigo com o Novo Testamento. Pelo contrário, no Antigo Testamento está lá, no passado, é história, muito bem, é muito bonito. Mas o que conta agora e o que está em vigor é tudo aquilo que foi ensinado no Novo Testamento. E nós concordamos que o Novo Testamento é fundamental e essencial. Sem mas dúvida. O Novo Testamento repete o que o Antigo Testamento já dizia. Aliás, porque Deus não muda. Não é? Há uma linha condutora, exatamente. E Jesus é o mesmo no Antigo Testamento e no Novo, apesar de no Novo Testamento termos Jesus feito carne, não é? Feito humano, feito carne. E os textos que as pessoas vão procurar para tentar justificar o primeiro dia que é... Se nós formos realmente ler e contextualizar, vamos ver que aqueles textos apenas e somente referem situações... Que aconteceram um domingo, como podiam ter acontecido uma terça-feira, ou uma quarta, ou uma quinta. Exatamente. Não é? Falamos propriamente em quê? Olha, temos aqui pelo menos 3 exemplos que nos é abordado aqui na lição. Uma é que após a morte de Jesus, os discípulos estavam reunidos. E Jesus apareceu-lhes no primeiro dia da semana. Ora bem, vamos para tudo, não é? Então, se Jesus morreu numa sexta-feira, porquê é que ele não apareceu no sábado? Porquê é que ele não ressuscitou no sábado? Porquê é que havia necessidade de Jesus estar no sábado, não é? Na sepultura? Porquê? Porquê é que ele apareceu no primeiro dia da semana? Porque descansou no dia anterior, não é? E o dia anterior... Porque até na sua morte nos deu o exemplo da guarda do sétimo dia. Então, repara, a lógica é... Deus não precisava de esperar, Jesus não precisava de esperar um dia para ressuscitar. Não é? Então, a lógica será, Jesus morreu numa sexta-feira. Interessante será ver que a história diz-nos que Jesus morreu antes do pôr do sol de sexta-feira.
Portanto, nem havia oportunidade Exatamente. de ressuscitar na própria sexta-feira, porque já era pôr do sol. Exatamente. E porquê? Porque o sábado iniciaria, não é? Repara, depois a segunda questão que aparece é o facto de as mulheres, e nós As sabemos, próprias, não é? exatamente. Que naquela altura Aguardaram. as mulheres iam tratar do corpo, não é? E elas aguardaram Por que domingo de manhã, para o fazer. o domingo, ou o primeiro dia da semana, chegasse para irem ao sepulcro, e foi quando viram que o sepulcro estava vazio. Portanto, repara, mais uma vez, Mais uma evidência. mais uma evidência de que foi no domingo que Jesus ressuscitou, porque ele descansou no sábado. E porque é que as mulheres não foram tratar do corpo logo após a morte? Descansaram no sábado. Porque já era sábado e tinham que descansar no sábado. E também nos apresenta uma questão que é a questão de que é mencionado lá por Paulo em Coríntios de que eles deviam guardar a coleta para entregar no primeiro dia da semana. Repara, eu começo a guardar a minha coleta e a preparar o meu sábado logo no domingo. Durante a semana. Não é? Portanto, não diz no verso, em parte alguma, de que eles iriam... À sinagoga no primeiro dia. Não é? Não. Diz Exato. para começarem a fazer a preparação. A preparação, como qualquer cristão, não é? Faz a sua preparação para chegar ao dia de descanso, ao dia da adoração e ter tudo pronto para poder usufruir, não é? Daquilo que é necessário. Repara, todas as evidências que nós temos sobre o sábado é que Jesus foi à sinagoga no sábado, é que os discípulos foram à sinagoga no sábado, é que as mulheres descansaram no sábado. Enfim, tudo isto, não é? Todos estes textos apontam claramente que a prática da guarda do sábado bíblico acontecia entre os primeiros crentes. E estava válida, não é? Agora... Até porque é engraçado que a lição chama-nos a atenção para uma coisa. É que as pessoas usam estes versículos como um argumento a favor do domingo, mas... historicamente, esta questão do domingo surgiu cerca de 200 anos depois destes escritos, portanto nem sequer faz sentido, cronologicamente não bate a bota com a perdigota, como se costuma dizer. Não é? Ou seja, É forçar mesmo uma situação. É preciso uma grande quantidade de fé e de muita imaginação para aceitar que Deus esperava 200 anos depois de Jesus ter estado na Terra connosco durante 33... dos seus discípulos também não é? terem deixado do seu exatamente, testemunho. dos seus apóstolos, como Paulo e tantos outros, não é? E foi preciso uma mente iluminada, 200 anos depois, não é? Dizer, afinal é mais importante e se afinal nós devíamos mudar isto, porque, não é? Ou seja, resumindo, na verdade, a ideia foi que Satanás pôs no coração deste homem, não é? Era aí que eu ia chegar. Nossa... Quem está por trás de tudo é quem não é? tem... E voltamos depois logo ao início da lição, quando falamos na nossa posição como criaturas, quando temos que deixar bem claro o Criador e a criatura. E é aqui que Satanás tenta usurpar. Porque nós sabemos, ao longo de vários textos bíblicos, que o que Satanás sempre tentou fazer foi usurpar o lugar de Criador. Ou seja, ser para nós ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus. E para nós, humanidade, particularmente para nós, seres humanos do planeta Terra, ele queria tomar mesmo o lugar de Deus. Começou logo com Adão e Eva. Ele queria tomar mesmo o lugar de Deus. Ou seja, tudo o que Satanás tem feito ao longo de todos os séculos é sempre numa tentativa de que o homem se vire para ele e que o passe a adorar a ele no lugar do Criador. E que melhor maneira de o fazer, fazendo o homem esquecer-se desta condição de criatura, criador, com o sábado do sétimo dia, que é um marco este que já vem desde os tempos da fundação do mundo. Exatamente. E repara, ele conseguiu que o dia que fosse tomado pela maior parte dos cristãos como o dia de adoração ou o dia de descanso, se fosse o dia que, como tu disseste muito bem anteriormente, estava relacionado com a adoração ao sol. Repara, o sol não é uma criatura, mas foi algo que Deus criou. Não é? Porque diz lá de que o sol... Deus colocou o sol, não é? Para a parte clara do dia e a lua para a parte... Não é? Portanto, ele substituiu o Criador por alguma coisa que foi criada, não é? Porquê? Porque assim Deus perdia
na mente. A primazia no Exatamente, nosso coração. a primazia em cada um de nós. Exatamente. E Foi esta a tentativa de Satanás. É fundamental nós entendermos que o poder criador de Deus é a maior prova que nós temos da sua existência. Não é? E eu acho que também nos coloca no nosso lugar, sabes? Porque a nossa nós tendência não é gostamos, sermos... não é? Nós gostamos muito de ser autossuficientes e acharmos Exatamente. que temos em nós a capacidade para tudo. E quando estamos constantemente com este lembrete de que o sábado vem desde a criação, foste criado, és criatura, estás cá... Não é para nos humilhar, percebem? Mas não é? não tem a ver com a humilhação, porque eu se calhar vou-me exprimir um bocadinho mal, mas é mesmo pôr-nos no nosso lugar, é mesmo termos, não humilhação, mas humildade. Exatamente. De pararmos por pensar que nós não somos o centro do universo, o Sol não gira ao nosso redor. Sim, não gira. E há alguém, incomensuravelmente muito maior do que nós, que comanda tudo e que toma conta de tudo e que sabe tudo o que diz respeito à nossa vida desde o início até ao fim. Isso coloca-nos no nosso lugar. Isso ajuda-nos, de facto, a ter... Eu acho que, pelo menos eu falo por experiência própria, ajuda-me a ter uma perspectiva totalmente diferente. Não só ter uma perspectiva de humildade, como não me sentir desamparada e não me sentir perdida. Exatamente. Porque não, há alguém que está no controle da situação. E repara, é uma questão de fidelidade também, não é? Porque se nós não formos fiéis a esse Criador, não é? Nós não temos hipótese nenhuma de ser salvos. Porquê? Porque se nós vamos olhar, não é? E nós sabemos que existe uma guerra diária, e já referimos aqui há bocadinho, na qual nós temos que saber ver onde é que estão os falsos ensinamentos e onde é que estão os verdadeiros. E temos constantemente que tomar E decisões constantemente temos que estar alerta. podem implicar a nossa vida eterna. Pode estar em causa a salvação, a tua e a de todos nós. Tu repara, se nós deixamos de lado a palavra de Deus e começamos a basear-nos apenas na tradição e naquilo que aprendemos porque nos foi ensinado pelos nossos Porque pais, já era assim, pelos porque os nossos avós já faziam, não é? etc, etc. Nós falhamos naquilo que é mais essencial, que é a fidelidade àquele que tudo sabe, tudo criou e que tudo fez por amor a nós, não é? E quando nos é chamada a atenção para este mandamento, que é fundamental nas nossas vidas, é-nos chamada a atenção exatamente para que a gente entenda que não há nada para além de Deus. E como tu dizes muito bem, é assim, nós temos que nos render a que há uma figura de autoridade, há alguém que nos criou, alguém que pôs este mandamento para que nunca o ser humano se esquecesse de que realmente depende deste Deus para tudo, não é? Não sei se tens mais alguma ideia. Tendo em conta que nós estamos a estudar o livro de Apocalipse, que é um livro Sim. que provoca assim alguma confusão a algumas pessoas, porque é um livro com muita simbologia. A lição fala um bocadinho também da questão e vem-nos buscar também as profecias de Daniel. Portanto, esta tentativa de mudança, nós sabemos que quem está por trás é Satanás, mas sabemos que ele tem que usar figuras humanas nesta tentativa. Aquilo que a lição também nos fala e que a Bíblia nos tem ensinado é que isto está representado pela tal ponta pequena, que simboliza fundamentalmente a Roma papal. Pronto, portanto, voltamos outra vez à questão... Sim, só esse assunto daria para nós estarmos aqui mais meia hora, não é? Mas no entanto, nós voltamos convidamos normalmente... todos aqueles que quiserem entrar em contacto connosco para que possamos falar um bocadinho sobre esta profecia que encontramos em Daniel 7, onde aparecem todos estes animais, explicar-nos e fazermos um paralelismo entre estes animais e toda a história, não é? A história secular, a história que nós estudamos, a história universal, ver a forma como esta profecia se concretiza é fundamental para percebermos aquilo que tu estavas a dizer, e muito bem, de que realmente existe um poder. Esse poder vai ser responsável por perseguir também todos aqueles que no final do tempo, pertinho de Jesus voltar,
vão querer manter-se fiéis àquilo que Deus nos pede, vão querer continuar a celebrar este memorial da criação que é o sábado. E nós estaremos disponíveis para todos aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais sobre estas profecias de Daniel e de Apocalipse, porque, efetivamente, a lição era tão vasta, não é? Que no curto tempo que nos foi dado, não foi possível abordar estes pontos em pormenor. Adorar quem tudo fez e nos mantém com o seu poder, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorar quem tudo fez e nos mantém com o seu poder, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Em problemas e tristezas, nos ampare em suas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção.